Gente, é lamentável o que as religiões fazem para tentar justificar o porquê das pessoas da sua religião quando não são curadas. O malabarismo, a hipocrisia e a sem-vergonhice para enganar e manipular as ovelhas e as massas de manobras dos seus seguidores retardados cegamente por mitologias. É lamentável um país como o nosso viver mergulhado em delírio coletivo, em mitologias que nunca aparecem e que nunca defendem ninguém. Infelizmente, não sei o que se passa na mente dessas pessoas para acreditarem fielmente nessas mitologias. Eu não sei como elas não percebem, não desconfiam que algo existe de errado, porque não é impossível uma pessoa racional intelectualmente não desconfiem que algo de errado existe nisso. O Brasil vive mergulhado em um caos. Não só o Brasil, mas o mundo todo. E nenhum desses 330 milhões de deuses não fazem nada para ajudar a humanidade. E ainda esses líderes religiosos não têm vergonha na cara, têm a capacidade de fazerem vídeos para justificarem as derrotas de suas mitologias. Isso é um desrespeito com as pessoas. Esses traficantes da fé, quando falo em traficantes da fé, estou me referindo a todos os líderes religiosos, de todas as religiões que existem no mundo, claro. Isso que eles fazem é uma falta de respeito, de amor e de humanidade. E ainda mais, é um desrespeito com os familiares das vítimas que vivem e morrem no engano. Além desses traficantes da fé manipularem as ovelhas e gados nos seus templos, igrejas e nas casas de adorações, vão para as redes sociais dar seus golpes finais. Engraçado, eu vi um comentário neste mesmo vídeo no YouTube de um cristão que é outra desgraça retardado, dizendo que só o Jesus romano cura. E por que esse mesmo Jesus romano não curou Ludmila Feber? E dentre outros, de câncer. A religião é tão miserável que o Deus da outra religião não é verdadeiro, não existe. É coisa do demônio e do diabo. Mas qual é o Deus verdadeiro afinal? Porque já estamos no ano de 2025 aqui no Brasil, mas até agora nenhum desses miseráveis, desses deuses, demônios, anjos, Jesus, Maomé, Alá, Deus de Israel, os orixás, consegue se apresentar para ninguém. Como é que alguém pode acreditar fielmente na existência de algum Deus, que nenhum desses deuses pode livrar inocentes de um abuso sexual? É dessa espécie de gente como esse do vídeo que o Brasil está cheio de traficantes da fé, por luxúria, riqueza e dinheiro, levando o país a um sanatório a céu aberto. Engraçado, esses deuses, orixás e demônios são poderosos e destroem todos aqueles que os desafiam. Mas nenhum desses 330 milhões de deuses ou demônios, seja lá o que for, consegue destruir nenhum ateu, porque nós ateus desafiamos todos os deuses, demônios e orixás. Porque nós esmagamos um por um e nada acontece com a gente. Por que isso acontece? Porque nenhum deus ou demônio existem. Sabe por que existe ateu? Devido à ausência dos deuses e demônios ou orixás. É por isso que os ateus existem. Como é que vamos acreditar em algo que esse algo não pode interagir com o meio social? São totalmente ocultos, que só existem na mentes dos doentes por religião. Você pode observar, o religioso é tão retardado que ele não raciocina o que vão falar sobre os deuses. Como, por exemplo, tem cristão que diz que o Deus está vendo e observando tudo. Só nesse contexto existem várias problemáticas. Ora,
Se existe um Deus observando e olhando tudo, então quando uma criança está sendo violentada, o Deus vê tudo, mas não pode fazer nada para ajudar o inocente. Que tipo de Deus poderoso é esse, que vê uma criança sendo violentada e não pode fazer nada? Isso é um Deus ou um rato? Porque eu, na condição de um ser humano mortal e fraco, eu vendo uma criança sendo violentada, eu vou tomar as providências o mais rápido possível que for. Porque é algo sem sentido, sem noção com a realidade. Ter um Deus monitorando e livrando todo mundo. Mas que na verdade, na realidade, esse Deus só é apenas uma mitologia, uma construção da própria humanidade mal contada. São esses tipos de pessoas, chamados de traficantes da fé, que adoecem o Brasil. Na verdade, são piores do que o câncer, porque eles atacam as pessoas através do psicológico, usando o medo de ir para o inferno que não existe. O único inferno que existe de fato já é o próprio mundo, é a própria humanidade. Isso é fato. Agora eu pergunto, qual é a contribuição positivamente que esses traficantes da fé traz para a sociedade? Nenhuma. O que pode trazer para a sociedade é o engano, a mentira, a lavagem cerebral, a submissão através do medo, onde os traficantes da fé são tratados como reis e imperadores, que vivem gozando da luxúria e da riqueza. Eles são tão inúteis, e se estou me referindo a todos os tipos de líderes religiosos, ou seja, a todos os traficantes da fé, de rabino a pai de santo. Eles são tão inúteis que quando estão doentes, ao invés de procurar os seus deuses, os seus demônios, os seus orixás, o seu Jesus, seja lá o que for, eles correm para os hospitais, para os médicos, para a ciência e para as tecnologias. E quando são curados de alguma doença, quem cura é a ciência, os médicos e as tecnologias. Porque, se for depender dos deuses deles, ou demônios ou orixás, eles apodrecem vivos, porque os deuses ou entidades que eles adoram só existem na mente doentia deles. Na verdade, eles têm a certeza de que nenhum Deus existe. Os traficantes da fé vivem ainda enganando as pessoas porque é um meio de vida e muito lucrativo. Então, vamos ao maravilhoso vídeo a seguir do traficante da fé dos orixás mentindo publicamente para as suas ovelhas e gados. Ibaré aos meus irmãos mais velhos, Ibaré aos meus irmãos mais novos, desde já gratidão eterna. Meus amores, eu vim comentar algo aqui, que eu estou vendo muito comentário, pessoas falando sobre, novamente, a Preta Gil, o falecimento da Preta Gil. Que onde estava o orixá? Por que o orixá não curou ela? Se ela era do santo, cadê o orixá? Por que não curou ela? Porque foi feito ebós, foi feito oferendas, deve ter sido feito orus, e ela não conseguiu receber a graça do orixá curar ela. Meus amores, deixa eu só falar uma coisa para você. Dentro do candomblé, eu já presenciei várias curas dentro do candomblé. Eu sou a prova viva de eu ter recebido essa graça de ser curado dentro do candomblé. Só que existe uma coisa que vocês têm que entender. Por mais que a gente reverencie orixá, por mais que a gente pede por orixá proteção, livramento, que venha nos trazer o axé dele, o orixá, ele também tem as suas limitações. Por quê? Porque existe um ser supremo que se chama Deus, Olodumare, o nome que vocês quiserem dar. Então Deus permite que o orixá vá até um determinado local na nossa vida. Dali para frente, Deus não permite. Aí está na mão de Deus. Então, o da Preta Gil já estava predestinado. Predestinado ela ir embora. Então, não tem ebó, não tem nada que vai segurar. Quando chega a hora,
Olorum leva, Iku vem e leva. Então vocês têm que entender que nós que estamos do candomblé, um dia nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aqui para semente. Então não adianta ficar criticando o candomblé, porque o candomblé não curou a Preta Gil. Não, o candomblé curou ela sim, curou. Libertou ela dessa carcaça que a gente carrega. Libertou ela. Ela está feliz, ela está com Olorum. Então vocês não se preocupam com isso não. E aquilo que eu falo, cada vez mais eu fico prestando atenção. Quer dizer, o candomblé prega tanto o axexê, que é uma cerimônia muito triste, mas, para mim, é uma das cerimônias mais lindas que tem dentro do candomblé. É o axexê. É a cerimônia mais linda que existe dentro do candomblé. E a gente prestou atenção que dela não foi feito o axexê. Quer dizer, não, agora que vai começar, né? Deve ter sido feito, realmente, os atos no corpo dela deve ter sido feito, sim. E agora o axexê vai ser realizado dentro do terreiro da onde ela frequentava, né? Que ela era filha. Então, ali vai ser feito o axexê dela. E a cremação dela, também que criticaram muito, se isso era uma vontade dela, tem que ser respeitada. Como a minha vontade também é ser cremado. Então, mas o candomblé não prega a cremação. Isso vai contra todo o candomblé, a essência, a religião do candomblé. Meu amor, depois que a gente morre, a gente não sabe para onde a gente vai. Só que a gente sabe o que vai ficar aqui na Terra. E a gente sabe a crueldade que o ser humano está hoje. Principalmente com pessoas que é do santo. Para ir lá depois mexer, fazer coisas que não deve, eles vai e faz. Então, a pessoa está optando para isso, para ser cremado mesmo. Para que a gente saiba o que a gente vai deixar aqui, pessoas vai mexer. Quem é do candomblé sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Sabe? Então, eu não critico. O importante, as pessoas falam assim, mas você tem medo, você não tem medo de ser cremado? Você não está com medo de ser cremado? Não, eu não tenho medo. Eu tenho medo, sabe do que é? É de eu não ter vivido a minha vida. Eu tenho medo disso. Eu quero viver minha vida. Só tenho medo disso, de não viver ela. Eu quero viver minha vida. Depois que a gente faz a passagem, não, aí já é do lado de lá, né? Nunca ninguém voltou de lá para falar como é que é. Mas vou repetir, como a gente já sabe como o ser humano está hoje, nós que somos do candomblé, sabe o que o ser humano é capaz. Então, quem é do candomblé sabe o que eu estou querendo dizer. Então a gente está optando agora para ser cremado mesmo, para ser cremado, porque está difícil hoje, infelizmente. Então, que Deus e os orixá abençoe vocês. E vocês aprendam isso. O orixá cura, o orixá traz axé, o orixá traz prosperidade. Mas até um determinado momento. Passou dali, é com Deus. Então o orixá tem suas limitações. Porque existe um ser supremo que se chama Deus. Então chegou a hora dela, ela partiu. Chegou a hora, todos vai. Então não é porque a gente é do candomblé que a gente não vai partir daqui. Todos vamos, todos. E, infelizmente, chegou a hora dela e ela partiu, está feliz. Que Olorum receba elas de braços abertos. E que Oxalá venha e abençoe a família dela e de todos aí que estão precisando de um auxílio, de ajuda, de uma palavra amiga, não de uma crítica. Então, desde já, Ibaré, gratidão a todos vocês.